Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal de Afrodite Tarô, eu me chamo Letícia. Essa é a leitura para os signos de Gêmeos. Então, se você tem o Sol, a Lua, a Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Gêmeos, ou se você está lidando com uma pessoa de Gêmeos, essa leitura poderá trazer alguns esclarecimentos, ideias e dicas para você, certo? Lembrando que essa leitura não tem tempo de realização, então você pode vir a esse vídeo em qualquer tempo, que aqui há de ter alguma mensagem que lhe interesse. O tarô não tem tempo, as minhas leituras também não têm prazo de validade, então elas vão ficar aqui para quando você vier escutar o que vai ser falado aqui, há de ter algo que toque o seu coração, tá bom? Não vai ressoar com todo mundo, obviamente, não teria nem como isso acontecer, são muitas pessoas, então aquilo que fizer sentido para você, você absorva. O que não fizer sentido, você simplesmente deixe passar. Certo? Combinado? Então vamos lá. Eu vou trabalhar inicialmente com o tarô mitológico, vamos ver o que tem aqui para vocês, geminianos, e depois a gente vai ver, talvez, com mensagem das deusas, ou pode ser que a gente pegue o Zen do Osho, pode ser que a gente pegue o Crowley. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que vem aqui. Certamente as deusas eu vou trazer alguma mensagem delas, tá bom? Porque eu sei que vocês adoram as mensagens das deusas. Lembrando que eu sempre deixo aqui embaixo também as mensagens das deusas que saem para cada signo. Rei de Paus já apareceu. Oh, temos um casal real. Rei de Paus e Rainha de Paus. Que lindo. Já começamos bem, geminianos. O julgamento, um arcano maior. Julgamento que às vezes fala em novas oportunidades, retorno, 6 de paus. Com certeza nós temos aqui um retorno de alguém. 6 de paus é a carta da vitória. O julgamento sempre é uma carta que fala em novas oportunidades. Algo que renasce. Talvez aqui um rei e uma rainha de paus. Não tem muito o que falar, né? Um rei e uma rainha de paus têm uma energia muito semelhante. Ambos. Mas sempre tem alguma coisa, né, por trás. 10 de paus. Ou seja, nós estamos aqui falando sim de um retorno, tá? De um relacionamento entre este rei e essa rainha de paus. Não tenho nem dúvida disso, porque aqui a gente fala em novas oportunidades, o julgamento. Julgamento, né? No tarô mitológico, a gente tem aqui Hermes. Hermes descendo aos portais ao inferno, né? Ele já passou pelos portais aqui. Descendo até o inferno, reino de Hades, e ressuscitando os mortos. Lembrando que Hermes, na mitologia grega, é o único deus que pode descer até os confins do inferno e voltar e subir ao Olimpo. Hermes é o deus que anda onde ele quiser. Então ele desce até o inferno, ele sobe, ele comunica, ele é o deus mensageiro. O que isso interessa? Interessa que eu vejo aqui pessoas referente a essa situação aqui. Eu não sei se você vai se identificar com este rei ou com esta rainha, tá? E aqui não importa o gênero, mesmo que você seja homem, pode se identificar com a história da mulher, mesmo que seja mulher, pode se identificar com a história do homem, não importa. Mas a história que eu vejo aqui é exatamente isso, tá? Este casal, esse precisa acontecer na energia deste casal, onde um dos dois é geminiano, né? Então, se for você que é geminiano, pode ser o homem, pode ser a mulher, não importa. Precisa acontecer na história desse casal aqui, que eu vejo,
que também não importa se estão juntos ou separados, tá? Não importa, que vai acontecer todos os casos. Vai acontecer casos de casais que se separaram no passado, mas que se mantêm ligados energeticamente de alguma forma. Pode acontecer casos de casais que estão juntos e que permanecem juntos, que ainda estão juntos, mas que existe uma situação de renascimento aqui. Esse é o ponto, isso que eu quero dizer. Existe uma situação de renascimento porque, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver só mais uma carta aqui. Não olhei embaixo do baralho, só quero ver mais uma carta só para eu ter certeza de uma coisa, tá? Porque eu vejo uma procura, eu vejo um renascimento, eu vejo uma necessidade de... A torre. Exatamente. Por baixo do baralho, ou pendurado. Vocês vejam como as coisas vão fazendo sentido, né? Tá. É exatamente isso que eu tinha em mente, que eu achava que estava acontecendo, tá? Então, este renascimento desta relação, agora eu tenho certeza que é um relacionamento amoroso mesmo. Então, este relacionamento, ele precisa se dar a partir do momento em que uma das partes, ou ambos, encarem as próprias complexidades e deixem ruir, né? Deixem cair por terra a necessidade de estar sempre no controle, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vejo aqui uma energia muito forte de controle. Primeiro, naipe de paus é um naipe que fala muito sobre ego e sobre controle, tá? A princípio é um naipe que vai nos falar do lado espiritual, mas também tem esse outro lado, que é o lado do ego, o lado do controle. O próprio elemento fogo fala, né, tem alguma referência com o controle, porque é um elemento que destruidor. O fogo, ele é maravilhoso, mas ele é destruidor. Então ele tem um pouco a ver com essa energia do ego das pessoas. Então a gente tem aqui, ó, um rei e uma rainha de fogo, um rei e uma rainha de paus. Então o que eu vejo mais aqui nesta relação de vocês é meio um embate, sabe? Meio assim, ó, ver quem tá certo, ver quem tem razão, ver quem pode mais. O que faz muito sentido, porque tem muito a ver com a energia desse casal. Tanto um rei de paus quanto uma rainha de paus são pessoas, energeticamente falando, muito fortes e com bastante ego, né? E apesar, agora eu vou fazer um parênteses, tá? Apesar de quando acontece esse tipo de energia, assim, de um casal ter a mesma energia, no caso, uma energia de fogo, inicialmente falando, é uma relação ideal, porque ambos estão alinhados com a mesma energia, alinhados com a mesma força, né, natural, vamos dizer assim. Mas a minha interpretação, a minha visão sempre vai me falar que aqui, quando acontece esse tipo de coisa, de um casal real, que a gente chama um casal dentro da mesma energia, eu sempre acho que aqui vai faltar alguma energia. Por exemplo, excesso de fogo, né? Então, excesso de ação pode me mostrar excesso de ego. Então, o que falta? Vai faltar um pouco de emoção. Então, aqui falta água, né? Então, falta elemento água, falta emoção. Ao passo que quando nós temos uma rainha de um elemento e um rei de outro elemento, muitas vezes acontece de ambos se complementarem. E aí a relação anda melhor. Mas foi só um parênteses, só para vocês entenderem também um pouco como é que se dá as complexidades das relações, né? Quando nós avaliamos assim pelo tarô.
Mas tudo bem, esse caso aqui, esse casal tem uma energia semelhante, uma energia de fogo, uma energia ativa, porém também uma energia bastante egocentrada, tá? E isso precisa ser reavaliado urgentemente. Por isso que Hermes desce aos infernos aqui, para resgatar lá do fundo, do âmago dessa relação, dessas pessoas, alguma coisa que está lá embaixo fervilhando. E aqui vamos entender infernos como subconsciente, né, inconsciente, dessa forma, né? Não vamos entender infernos aqui ao pé da letra, por favor. Todo o meu jogo sempre vai ter um componente psicológico, emocional para ser trabalhado. Então, quando eu falar infernos, por favor, né, vamos entender como a descida ao subconsciente, que é isso que eu me refiro. Então, como eu estava falando, existe nesse casal aqui uma necessidade muito forte de jogo de poder. Não me admira, porque é um rei e uma rainha de paus, né? E então, esse poder esse triunfo, é como se ambos estivessem disputando alguma coisa, um louro, sabe, um troféu. E essa disputa de ego entre esse casal acaba fatalmente sempre levando eles ao fracasso. E eu vejo aqui que isso vem se repetindo. Eu acho que até porque a gente tem aqui no fundo do maço um enforcado, mostrando que essa dinâmica dessa relação, ela já vem de muito tempo. Sabe? É uma dinâmica que já vem acontecendo. E é uma dinâmica que, olha só o que eu acabei de falar, é uma dinâmica que termina e recomeça, termina e recomeça. E essa figura aqui do enforcado, aqui no tarô mitológico, ele é o Prometeu, que sofreu um castigo dos deuses, né? Por ter dividido com a raça humana o fogo do conhecimento. Então os deuses o castigaram, colocaram assim, de ponta cabeça, e todas as noites esse abutre vem comer o fígado dele, só que o fígado se regenera, e no outro dia o fígado está perfeito novamente. E outra noite o abutre volta e come o fígado dele num sacrifício eterno. Como o que eu acabei de falar. Então, esse casal tem uma dinâmica de terminar a relação e voltar à relação. Terminar a relação e voltar à relação. Mais ou menos como acontece aqui com o Prometeu e o fígado dele. Só que eu acho que dessa vez, porque, bom, aí o que acontece? Quando esse casal entra nessa disputa de ego, e vocês vejam que 6 de paus geralmente fala num retorno satisfatório, mas também lembra que a gente deve cuidar com o ego, porque aqui Jasão consegue o velocino de ouro, e ele está muito feliz, etc, etc. Ele está sendo aclamado, mas recém nós estamos no número 6 da caminhada dos arquétipos. Ou seja, é muito recente. Então essa vitória não é bem uma vitória, é uma vitória temporária, não é? Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse casal tem uma dinâmica de disputar coisas, e essas coisas não são assim tão importantes, porque a gente está no número 6 ainda. Então é uma coisa pequena. Mais uma vez o ego. Não é um casal que disputa, ou até dependendo do caso, mas eu particularmente acho que disputas de ego nunca levam ninguém muito longe, sabe? Então eu acho que é o caso aqui.
E aí o que acontece? Acontece esse fim aqui, esse cansaço, essa desilusão, 10 de paus. 10 de paus acabou, terminou, não sabe? O velocino de ouro tá aqui, mas pouco importa. O jasão tá arrasado, o arco tá lá atrás, abandonado. Não existe mais a vontade aqui no 10 de paus, especialmente nesse tarô. Não existe mais a vontade de se lançar na aventura. Não, acabou. E essa é a situação que essas pessoas ficam após todo esse processo de termina, volta, termina e volta, termina e volta, que já vem um tempo acontecendo, tá? Mas acontece, é isso que eu ia dizer, acontece que eu acho que agora a dinâmica vai mudar, porque a gente tem aqui uma torre e é um arcano maior. Então, aqui tá me dizendo que essa dinâmica entre esse casal vai mudar, e vai mudar para melhor, porque Poseidon destrói a torre aqui. Só que o que é destruído na carta da torre, e isso faz parte do arcano número 16 da torre, que o que é destruído é justamente o ego, é justamente a parte material de uma situação, e não a parte espiritual ou emocional. Essa geralmente renasce, fica intacta, sabe? Geralmente a questão emocional, depois da ação de uma carta da torre, ela mantém. E o que não serve mais, que é a parte material, a parte do ego mesmo, como eu disse, isso vem abaixo. E é isso que eu acho que vai acontecer com esse casal. Eu acho que finalmente a própria maturidade aqui vai trazer para ambos o entendimento do que precisa ser melhorado, o que precisa ser feito. Vamos ver aqui com o Tote, que é um tarô bem... Princesa de Espadas. É isso mesmo, é romper com esses padrões. Sair dessa energia do 10 de paus, sabe? Essa energia aqui. Porque a energia do 10 de paus é uma energia de estagnação total. De estagnação no fim. Então, termina uma situação, termina mal, geralmente, e a pessoa se mantém ali naquele sofrimento. As de espadas, mais uma carta de espadas, mais uma carta da mente. As de espadas falam de uma nova forma de ver as coisas, de uma iluminação, trabalhar com a verdade. A carta do naipe de espadas, ele geralmente se contrapõe, no meu entendimento, ao naipe de paus, no sentido de que, como o naipe de paus geralmente é muito volátil, né? É fogo, é muito ígneo. Aliás, a espada, ela sempre me mostra aquela racionalidade. Então é muito diferente, eu vejo duas energias muito diferentes, que ao mesmo tempo são diferentes, mas ao mesmo tempo se complementam. O que é ótimo nesse caso, porque toda essa energia de fogo que a gente viu aqui, ela pode e vai ser curada através da energia do ar, né? Através da energia da mente. 2 de ouros, seu equilíbrio. É isso que vocês têm que se focar no equilíbrio. Príncipe de ouros é estabilidade. Então eu vejo que no momento que vocês colocarem o foco
neste equilíbrio aqui representado pelo 2 de ouros, que é Júpiter em Virgem. Vamos pensar, Júpiter em Virgem significa a expansão da organização, tá? Então, essa bagunça aqui que vocês veem, essa dinâmica de bagunça, vocês têm que primeiro centrarem, para depois, no momento que vocês centrarem, vocês já vão organizar. E aí, Júpiter em Virgem representa exatamente isso, né? A expansão, Júpiter, expansão da mente organizada e analítica e tudo mais do signo de Virgem. O signo de Virgem também é regido por Mercúrio, tá? Assim como vocês, geminianos. Então, Mercúrio também fala em comunicação. Deus Hermes também fala em comunicação. Vejo aqui a necessidade de haver uma comunicação mais clara, tá? Uma comunicação através da verdade, uma comunicação retilínea, sem subterfúgios, sem jogos. Um rei de paus e uma rainha de paus, acho também que a dinâmica dessa relação pode ter sido até agora aquela dinâmica de jogos, sabe? De jogos emocionais. Porque ambos são personagens bem dados a esse tipo de coisa. Dados a fazer jogos, né? Joguinhos emocionais, joguinhos de poder. Então, cuidado. Se vocês tiverem que se focar nessa energia de rei e rainha de paus, se foquem na parte positiva, na ação, no destemor, na paixão, na sexualidade, mas não nessa questão de jogos, porque isso não é legal. Agora, vamos para finalizar, vamos ver qual é a deusa que está regendo essa história toda aqui. Que história, não? Eu gostei dessa história. Eu gostei. Vocês vejam que a energia do enforcado e a energia da torre, que era o que estava respectivamente embaixo do baralho e acima do jogo, são energias bem diferentes e ao mesmo tempo opostas, porque o enforcado ou o pendurado sempre vai falar de estagnação, né? Essa carta, ela estava embaixo do baralho, sempre vai falar em estagnação. E ela conversa com esse 10 de paus que também fala em estagnação, né? Ao passo que a carta da torre, aqui nesse jogo, ela não pode ter sido mais perfeita, que é aquele momento, aquele raio, né, de divino, de Deus, que mexe com as estruturas e que acaba com essa estagnação, que é exatamente o que vocês precisam. Que Deus é que veio aqui para nós? Brígida, eu não acredito. Brígida é a deusa, adivinhem, do fogo, tá? É a deusa do fogo, é a deusa da lareira, é a deusa dos poços sagrados, é a deusa da roca de fiar, é a deusa da música também e das artes, é uma deusa celta. Só que Brígida, deixa eu falar para vocês uma coisa referente ao fogo de Brígida, tá? O fogo de Brígida é um fogo iniciático. Então, a gente sabe que esse casal aqui de rei e rainha de paus, naipe de paus, é um naipe de fogo. Só que, como eu falei lá no início do jogo, o fogo ele é maravilhoso, mas ele também pode ser destruidor. Porque quando, né, pega fogo numa casa, alguma coisa assim, isso é destruidor. Porém, o fogo de Brígida é um fogo altamente acolhedor. Então, mais uma vez,
a necessidade de se redirecionar essa energia para a mesma energia do fogo que rege todo esse jogo aqui, porém de uma forma mais amorosa. Pensem no fogo de uma lareira. Aconchego, família. Pensem no fogo de uma pira de uma igreja, né? Ou de um templo. Então é aquele fogo iniciático que traz sabedoria. Pense no fogo que abrasa o coração dos poetas. É aquele fogo que traz a criação, a criatividade. Então esse é o fogo de Brígida. Eu vou deixar aqui nos créditos um outro vídeo que eu tenho falando especificamente dessa deusa para vocês saberem como ela é. E como utilizar essa energia desse fogo sagrado de Brígida. Tá bom? Geminianos, é isso para vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui. Eu espero realmente de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deem um like no vídeo, caso vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, não façam nada. Tá bom? Beijo, obrigada. Tchau, tchau.